Boa noite. Dando sequência aos nossos estudos a respeito das causas que excluem a ilicitude, hoje nós conversaremos a respeito da legítima defesa. Legítima defesa, né? Entende-se como legítima defesa quem, usando de forma moderada os meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. Trata-se, pessoal, de uma das causas mais conhecidas que excluem a ilicitude. Então, alguns requisitos são importantes no nosso estudo. Entre eles, a existência de uma agressão. A agressão nada mais é do que um sinônimo de um ataque, ou seja, uma conduta humana que lesa ou até mesmo expõe a perigo bem juridicamente protegidos, como a vida, como, enfim, o corpo, como patrimônio, entre outros. Então, aqui, para que seja reconhecido um estado de legítima defesa, é necessário a existência dessa agressão, desse possível ataque, dessa conduta humana que venha lesar, que venha expor um bem jurídico a quê? Justamente a perigo, tá? E a mera provocação, né? A mera é, informação no sentido de que ameaça, né? Eu vou fazer. Isso não legitima alguém a pensar que realmente a outra vai fazer. Mas tem que ser demonstrado que realmente o agente ele vai provocar, né, a lesão ou um crime de homicídio, enfim, tá? A atualidade, né, ou iminência. Atual nada mais é do que o momento presente, né? E que está o quê? Em progressão, que está acontecendo. Então, atualidade significa o momento, né, que nós estamos vivenciando. E iminência, quando é aquele momento em que está prestes a acontecer, é aquela situação que está prestes a acontecer. Um exemplo seria do agente que saca uma arma, tão logo percebe que seu rival com quem ele está discutindo levou a mão a, 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 ao lado, né, justamente para secar a sua arma. Então, ele se viu numa situação o quê? De um perigo iminente. Né? Isso aqui o quê? Legitima a legítima defesa. Fato importante é que não há o que se falar, né? Não cabe a legítima defesa quando o medo for futuro, tá? Então não há o que se falar aí no momento futuro. Tem que ter atualidade ou iminência. Outro requisito é a injustiça da agressão, né? Injusta é a agressão ilícita, né? Não precisa nem ter a doutrina, fala, diz que é, não precisa, na verdade, ter agressão, porém, ela tem natureza criminosa. Por quê? Né? Nós temos diversas situações de injustiça, injustiças sociais, entre outras. Mas aqui nós estamos conversando a respeito de uma injustiça no sentido de agressão, uma injustiça no sentido de que ela está associada com a natureza criminosa, tá? Então, a injustiça da agressão, ela precisa ser levada em consideração. E outra questão importante, né, é o bem jurídico tutelado, ele tanto pode ser próprio quanto de terceiro, meios necessários e proporcionais, né? Então, meios necessários e proporcionais significa justamente se utilizar de meios que possam repelir essa injusta agressão, mas que sejam proporcionais à agressão. Não há o que se falar em proporcionalidade quando diante de um xingamento
uma outra pessoa saca a arma e desfere 4, 5 tiros. Não há o que se falar aqui em legítima defesa, tá? Por quê? Porque não houve proporcionalidade, né? Xingamento, crime contra a honra e ser ponderado, ser proporcional a um crime de homicídio. Não há o que falar aqui em proporcionalidade, tá? Trata-se, gente, de meios necessários, é aquele que é menos lesivo, né? Aquele que está à disposição do agente e ele sempre deve optar, sempre deve escolher o menos agressivo, lembrando sempre da situação justificante, né? Que nós conversamos na nossa última aula, né? Então, todo bem jurídico, inclusive aqui como legítima defesa, nós devemos levar em consideração e pelo princípio da ponderação, verificar o quê? Ah, peraí, o que é mais importante? Ah, o mais importante é a vida. Então, a vida merece o quê? Merece cuidado, em detrimento, no caso de um patrimônio, tá? Então, nós precisamos entender o que é importante ter proporcionalidade. Quando se incorrer em legítima defesa, quando se atuar em legítima defesa. Nós temos ainda o cômodos dissessos. Por que falar de cômodos dissessos? Porque suponhamos que duas pessoas estão brigando dentro do mesmo estabelecimento e uma fala para a outra: Olha, vou te pegar lá fora, vou conversar com você um pouco mais lá fora, a gente vai continuar essa discussão aqui lá fora. Então, essa pessoa, ela pode muito bem, se houver outra forma de saída, que não seja aquela que o ofensor está lá ao final o aguardando, essa pessoa pode estar de forma mais cômoda, pode fugir, né? O nosso grande penalista Hungria, em comentários do direito penal, na página 292, ele chegou a dizer que a lei penal ela não pode exigir que, sob a máscara da prudência, se disfarceie a renúncia própria dos covardes ou animais de sangue frio. Como dos dissessos, seria o caso aqui, gente, dessa pessoa que foge, né? Não, eu realmente não quero, eu quero fugir desse momento. E aí eu pergunto para vocês, se tem outra saída, esse agente deve fugir ou não? Ora, pessoal, como dos dissessos é a situação dessa pessoa aqui, diante dessa possível agressão, ao final, por exemplo, ali na saída desse estabelecimento, outra pessoa está aguardando ele e ele sai de forma, né, discreta, de forma fácil, evitando o quê? Evitando, né, a sangue frio, ele evitando o quê? Evitando brigar, enfim. Contudo, o nosso Código Penal não exige que a agressão causadora da legítima defesa seja inevitável. Tá? De modo que o agente não está obrigado a procurar uma fuga cômoda do local, em vez de repelir a agressão que é injusta, tá? Em outras palavras, gente, o que eu estou querendo dizer é que essa pessoa, mesmo que ela tenha outra forma de escapar, de sair, ela não precisa, a lei penal não exige que ela fuja. Ah, por quê? Porque há aí o calor, há aí a emoção. Estamos tratando de seres humanos, pessoas que estão diante de uma afronta, né? Enfim, tá? A lei penal, ela não exige que a legítima defesa seja inevitável. Isso que é importante aqui frisar mais uma vez. Entre as classificações da legítima defesa, nós temos a legítima defesa própria, que é quando o agente salva um direito, um bem tutelado que é dele. Temos a legítima defesa do terceiro, que é quando o agente protege, defende um direito que é do outro, direito alheio. Mas uma importante classificação é a legítima defesa putativa. A legítima defesa putativa trata-se daquele agir
imaginário, né? Trata-se de uma legítima defesa imaginária que constitui modalidade de erro previsto nos artigos 20 e 21 do Código Penal. E nos termos da lei, essa situação de eu estou defendendo, né? Acho que estou defendendo algo ali, há uma isenção de pena. Claro que cada caso deverá ser levado em consideração de forma própria, de forma individual. Nós temos, finalizando aqui o tema legítima defesa, nós temos ainda os ofendículos. O que são ofendículos? São aqueles instrumentos, né, que são colocados de forma predisposta, né, na defesa de quê? De um bem jurídico, de um bem jurídico tido como uma posse ou uma propriedade. A título de exemplo, eu coloquei aqui os cacos de vidro em cima dos muros, as cercas eletrificadas, né? A boa parte da doutrina, né, a doutrina majoritária, diz o seguinte, que presentes aqui os requisitos, que requisitos? Esses ofendicos, todos esses instrumentos, eles devem ser visíveis, inacessíveis a terceiros inocentes, né? E se tiver presentes, né, esses requisitos, o titular do bem, desse bem que é protegido, não vai responder criminalmente por possíveis resultados lesivos dele decorrentes. Então, por exemplo, se ele atinge um agressor, ele agiu o quê? Em legítima defesa. Legítima defesa o quê? Pré-ordenada, tá? Se ele atinge terceiro inocente, ele vai ser absolvido com base em quê? Com base na legítima defesa putativa, tá? Que inocente poderia ser esse? Poderia ser alguém fazendo reboco da casa ao lado do muro, e aí ele pensa, essa cerca não tá nada ligada, e aí de repente vamos supor que ele encosta, né? Só que lembrando sempre que precisa estar visível, inacessível, precisa ter placas de sinalização, enfim, tudo certinho de acordo com as normas. A nossa última causa diz que exclui, né, a ilicitude em estudo é o exercício regular de direito. O exercício regular de direito, ele é conhecido como uma excludente de licitude em branco, né? Lembram o que é lei penal em branco? É aquela lei penal que precisa de complementação. Então, o exercício regular do direito, ele tem previsão, um exemplo, né? Ele tem previsão aqui no artigo 23, inciso 3 do Código Penal. E um exemplo que eu trago para vocês é ele combinado com o artigo 292 do Código de Processo Penal, que é justamente o cumprimento do mandado de prisão por policial. O policial ele está o que? Exercendo de forma regular o seu direito. E alguns requisitos são importantes aqui dizer: a existência prévia de um dever legal, uma atitude pautada pelos estritos e limites do dever, uma conduta como regra de um agente público, excepcionalmente de um particular. Então, isso é o quê? O exercício regular do direito. Se o agente age, né, aí de forma um tanto quanto agressiva ali na hora de executar, né, na hora de cumprir, melhor dizendo, o mandado de prisão, um policial, e se porventura alguém queira reclamar, ele age o que? Ele age com respaldo no exercício regular de um direito que ele tem. Outros exemplos, o artigo 292 do Código de Processo Penal, né? Que eu acabei de trazer para vocês. Na verdade, um outro exemplo são os artigos 10 e 14 da Lei 12.850 de 2013, que é aquele agente policial que ele fica infiltrado, ele tem autorização judicial para isso, e ele se vê obrigado a cometer alguns delitos no seio da organização criminosa. Por quê? Porque ele está infiltrado. Então, ele vai responder por algum crime aqui? Não. Por quê? Porque ele está atuando, né? Exercendo de forma regular um direito. Bons estudos, até a nossa próxima aula.